Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler as Santas Escrituras a partir do versículo de número 10. Filipenses 4, a partir do versículo de número 10. Assim diz a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oremos a Deus. Bendito Deus, eterno Pai, nós nos colocamos em tuas graciosas mãos. Sê propício a nós, pecadores, ó Deus, e fala conosco. Deus, tu de maneira graciosa te dignas a falar com pecadores como nós, e resolves usar instrumentos humanos limitados para trazer a nós a tua mensagem. Senhor, eu quero dizer para o Senhor que sou falho, e peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, ó Deus. Apesar de limitações, falhas, lutas e enfermidades, dá-nos saúde para pregar a tua palavra nessa manhã. Fala poderosamente ao coração da tua noiva, Deus. Ó Pai, que a tua igreja aqui em São Paulo, a Unida, não seja uma igreja ensimesmada, mas que ela seja uma igreja que se envolve com a obra missionária. Que ela seja uma igreja que é uma bênção em tuas mãos. E que essa mensagem seja marcante para todos nós. Ó Deus, que o poder do teu Espírito se manifeste aqui. E que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Essa é a nossa petição. Confiados nos méritos, na graça, na salvação, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Paulo está preso em Roma. Durante toda esta carta, exposta desde o início deste ano, nós deixamos esta verdade bem clara aos queridos desta igreja. Contudo, ele ainda não está na sua última prisão. Ele está em prisão domiciliar, numa casa na qual ele mesmo paga o aluguel. Aquela casa tem sido, querido amigo e irmão, literalmente uma agência missionária. Paulo já recebeu ali os judeus de Roma e pregou o evangelho para eles. Tem recebido todos os irmãos da igreja de Roma ali. E se não bastasse, está evangelizando os guardas pretorianos aos quais ele está acorrentado.
Cada um deles cumpre um turno, e Paulo enche a cabeça deles com o evangelho, e cada um deles está ouvindo a palavra, e muitos deles já vieram a converter-se. E agora então, nesse momento final de sua carta, Paulo mostra que para sustentar aquela vida, é muito importante a bênção da igreja que se preocupa em investir na obra missionária. E Paulo aqui, amados irmãos, neste momento final da carta, louva a Deus pelo coração generoso e missionário que a igreja de Filipos tem. Vocês se lembram que a igreja de Filipos não é uma igreja rica? Vocês se lembram que eles estão sendo perseguidos? Não obstante, amados irmãos e irmãs, isso não atrapalha a generosidade deles. E no final da carta, então, o apóstolo agradece por uma oferta que Epafrodito levou. E ele mostra que essa oferta traz muitos benefícios para ele como missionário, mas também traz muitos benefícios para a vida da igreja, que abençoa a vida dele. Então, ao olharmos para o final desta carta, na qual Paulo glorifica a Deus e se despede da igreja de Filipos, louvando a Deus por uma oferta missionária, todos nós que aqui estamos, irmãos, como membros desta igreja, somos chamados a nos engajarmos com a obra missionária. Engajarmos-nos como cristãos missionários que consagram as suas vidas para a pregação do Evangelho e testemunho do nome de Jesus onde fomos plantados. Mas também chamados a nos envolvermos e colocando nossas finanças nas mãos de Deus, para investirmos na obra missionária, para cuidarmos daqueles que estão longe dos campos, daqueles que abriram mão de sua casa, de seu conforto, de sua família, para pregar o Evangelho de Jesus nos rincões da terra. Hoje o Senhor está nos conclamando, como igreja unida, a cada vez mais investirmos na obra missionária. E o texto então nos apresenta os benefícios do investimento missionário. Os benefícios do investimento missionário. E o primeiro benefício que o apóstolo Paulo apresenta a santos irmãos e irmãs é a alegria. Primeiro benefício do investimento missionário é a alegria. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo de número 10. Eu começo e vocês terminam o versículo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque vocês... Paulo acabou de receber uma ofertona abençoada, irmãos. E ele então diz aos filipenses que ele se alegrou. E não foi qualquer alegria, ele se alegrou muito. Ele diz, alegrei-me sobremaneira. Mas ele mostra para eles que ainda que ele tenha se alegrado com a recepção daquela oferta, que o dinheiro não é o Deus dele. Ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Porque ele sabe que aquela oferta missionária é o próprio Senhor Jesus que está mandando para ele. É o próprio Senhor Jesus que moveu o coração dos filipenses para que eles generosamente levantassem uma oferta na igreja, entregassem na mão de Epafrodito para que levassem ao apóstolo Paulo. Então, até quando recebe uma oferta missionária de alguém, a alegria de Paulo não está no dinheiro em si, mas a alegria dele está no Senhor, que o amou e deu a vida na cruz para salvá-lo e que vai sustentá-lo em todos os momentos de sua vida. Então ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Mas ele diz que a razão é a oferta, porque uma vez mais renovastes, reavivastes para comigo o vosso cuidado. A igreja de Filipenses sempre foi uma igreja generosa. Daqui a pouco nós vamos ver isso um pouquinho mais de perto. Mas ele diz que eles já tinham esse cuidado antes. A ideia dessa palavra renovar é reavivar, né? É como quando você aduba uma planta e você derrama água sobre ela, ela viceja novamente. Essa é a ideia da palavra grega aqui. Então, Paulo, vocês reavivaram o cuidado comigo. Mas ele é tão generoso dizendo o seguinte, vocês também já tinham esse cuidado antes. O problema é que faltava a oportunidade. Talvez aquela igreja, irmãos, passou momentos de escassez e parou de mandar a oferta para o apóstolo. Mas Paulo é tão gentil que ele nem menciona a razão pela qual a igreja não teve a oportunidade de mandar a oferta. Mas nesse momento ele se alegra e agradece pela oferta recebida. Primeiro benefício, amados irmãos, do investimento missionário é a alegria. Vocês sabem que esse vosso pastor já foi missionário fora do Brasil 7 anos. E qual não foi a minha alegria quando mais de uma vez, amados irmãos, no momento de aperto e dificuldade, sem que alguém soubesse o que estávamos vivendo, o Senhor levantava alguém
para enviar uma oferta de longe. Caía um dinheiro na conta que nós não sabíamos nem de onde vinha. Ou de repente alguém passava e botava o envelope no bolso e você nem sabia. O fato sabia, né? Deus que estava movendo aquele coração. Porque a pessoa nem tinha noção daquilo. E de repente, em momentos de grande luta, de grande angústia, Deus usava alguém para mandar uma oferta. E a alegria, amado irmão, estava assim em ser suprido por Deus, mas mais do que todas as coisas, é que aquela oferta simbolizava o cuidado do Senhor. Me lembro uma vez que um casal amado, que foram minhas ovelhas, lá em Santiago, eles são historicamente da igreja da Lapa, e passaram um tempo em Santiago, casal muito amado, depois voltaram para a sua igreja aqui em São Paulo. Eu fui pastor deles 3 anos lá no Chile. E quando nós investimos parte do nosso recurso familiar em missões, houve algo fora do normal naquele mês e o nosso dinheiro tinha todo acabado. E eu fui na casa daquele casal me despedir deles e orar por eles pelo amor que tinha. E qual não foi a alegria em que aquele oficial diácono disse: pastor, eu queria abençoar o senhor com muito, mas nós estamos mudando para o Brasil, recomeçando na vida, nós não temos muito, mas eu queria que o senhor aceitasse essa ofertinha de amor de todo o coração. Eu falei: irmão, não vim aqui para isso, mas estava precisando, irmão. Ele falou assim: pastor, eu sei que o senhor não veio para isso, mas se o senhor não aceitar, o senhor nos ofende, reverendo. E aquele irmãozinho botou um envelope no nosso bolso, e ali havia $100, aproximadamente R$600 hoje, né? Que diferença aquilo fez numa semana em que nós estávamos apertados? Trouxe alegria para o nosso coração. Foi uma demonstração do cuidado de Deus. Então, querido irmão, às vezes o missionário está lá no campo, passando uma luta, uma dificuldade, você nem sabe, e de repente Deus move o seu coração, você bota R$1.000 na conta dele, você bota R$500 na conta dele, e o missionário cai de joelhos em casa e fala: obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me sustenta através dos meus irmãos. Primeiro benefício do investimento missionário é a alegria, é encher de alegria o coração daqueles que servem ao Senhor. Que Deus nos faça instrumento de alegria na vida daqueles que estão pregando a palavra de Deus em campos distantes, em nome de Jesus. Amém! Mas o texto, amados irmãos, nos apresenta outro benefício do investimento missionário. O primeiro deles é a alegria. Mas o segundo benefício do investimento missionário é a dependência. O segundo benefício do investimento missionário é a dependência. Nós vamos ler, irmãos e irmãs, versículos 11, 12 e 13. Eu leio 11 e a igreja 12 e vocês todos juntos comigo 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Todos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo nos mostra que um outro benefício para quem investe em missões é aprender onde está a verdadeira dependência do missionário e o contentamento do seu coração. Ele conta para nós, no início do versículo 11, que ele se alegrou com aquela oferta não por causa da pobreza. E ele diz: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra usada para contente no grego é literalmente a palavra de onde vem a nossa palavra autarquia no português. Que significa, no nosso caso, no nosso país, é uma organização que tem governo próprio. Esse é o significado da palavra. Paulo diz que ele aprendeu a ter domínio próprio em toda situação. Ele fica contente. Ele vai explicar no final que é porque ele depende de Deus. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele nos mostra que ele aprendeu a viver contente em situações adversas. Ele diz: eu sei ser humilhado. Ele diz mais: eu já passei por fome. Eu sei viver em escassez. Paulo viveu momentos extremamente difíceis no seu ministério pastoral, evangelístico e missionário. E em todos esses momentos de grande aperto, de luta e de dificuldade, ele dependeu do Senhor. Mas ele diz que por essa causa também ele sabe
viver momentos de celebração e alegria. Ele diz que sabe ser honrado, porque ele também já foi muito honrado. Ele diz que sabe ter em fartura. A ideia dessa palavra fartura aqui, literalmente, é ter o estômago cheio ou ter o bolso cheio. Ele diz, eu sei viver com tudo cheio. Ele diz também, eu sei viver em abundância. Quando a bênção chega, Paulo, querido amigo e irmão, não idolatra a bênção, mas ele glorifica a Deus, tanto no dia da escassez como no dia da fartura, porque ele sabe que quem o sustenta é o Senhor. Ele diz no meio do versículo 12 que de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência. Paulo já experimentou momentos abençoadíssimos no seu ministério e já enfrentou momentos terríveis e de grande dificuldade. E ele então percebe que a mão do Senhor esteve sobre ele, tanto no dia da escassez e da dificuldade, no dia da fome, no dia da angústia, mas no dia da abundância, no dia da fartura, no dia da bênção, o Senhor também esteve com ele. Ele diz, eu já experimentei tudo isso. E por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Que bênção maravilhosa, irmão. Tem gente que bota no carro assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso comprar a melhor casa dos jardins. No texto não está falando isso, irmão. Posso comprar o carro melhor do país. Deus pode até te dar, mas o texto não está falando disso, irmão. Quando o texto diz, tudo posso naquele que me fortalece, significa que nós podemos enfrentar os momentos mais difíceis da nossa vida. Mas os momentos mais abençoadores nós também poderemos enfrentar. E em nenhum deles nós colapsaremos. Nós não colapsaremos de tristeza nos momentos mais difíceis, e nós não colapsaremos de idolatria às coisas que recebemos nos momentos de grande abundância. Porque o Senhor está conosco, nós podemos enfrentar qualquer circunstância em nossa vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você repetir esse versículo de novo, agora você sabe o que ele significa. Que você pode enfrentar os momentos mais difíceis da sua vida, ou os momentos mais abençoadores. E Deus vai cuidar de você. Um dos hinos que eu mais gosto do nosso hinário, irmãos, diz assim, não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá. Deus velará por ti. No coro ele diz, como é que ele diz? Deus cuidará de ti. Cante comigo. Na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Deus cuida de você, meu irmão. Missionário, você que está ouvindo meu sermão hoje, Deus cuida de você. Ele pode usar o recurso e a oferta que os irmãos enviarem. Mas mesmo que os irmãos não enviem uma oferta um dia ou outro, o Senhor vai continuar a cuidar dos missionários. E mesmo, querido amigo e irmão, que alguém atenda você em suas necessidades, ou você esteja enfrentando grande dificuldade, Deus vai cuidar de você. E Ele promete cuidar de você, porque Ele deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário para te salvar. O apóstolo bem disse em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Senhor te dá graciosamente as bênçãos e as dificuldades com Jesus, mas em todas elas Ele te carrega no colo. Ele prometeu, eu nunca vou te deixar, eu jamais vou abandonar você. O Senhor está ao seu lado, portanto, coragem, dependa de Deus. Quando nós investimos nossa vida em missões, quando nós investimos nossas finanças em missões, nós aprendemos que dependemos de Deus. Quem vai nos dar o recurso para investir em missões é o Senhor. Quem nos vai dar saúde para entregar a nossa vida para a obra missionária é o próprio Senhor. Que Deus nos dê a bênção de sermos generosos, irmãos, amém? Tanto com nossa vida como com os nossos recursos, porque isso é uma grande demonstração que nós não dependemos de nós mesmos, nós não dependemos do Deus dinheiro, mas nós dependemos do Senhor que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Que Deus te dê um coração generoso, porque isso revelará que você depende
do Senhor. Segundo benefício do investimento missionário, dependência. Pastor, qual é então o terceiro benefício do investimento missionário? O terceiro benefício do investimento missionário é a gratidão. Terceiro benefício do investimento missionário é a gratidão. Anota porque eu vou perguntar depois. Gratidão. Versículos 14 até o versículo de número 18. Nós vamos ler responsivamente. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Vocês o quis? Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Vocês. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo já explicou para eles que ele não depende deles, ele depende de Deus. Mas aí ele vai dizer o seguinte: mas agora que todas as coisas estão no seu devido lugar, vocês fizeram muito bem ao me mandar essa boa oferta. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. A palavra para tribulação no grego significa, irmão, aqui, literalmente ser lixado entre duas pedras, ou ser apertado, exprimido. Paulo estava apertado. E a igreja fez muito bem mandando uma oferta para dar uma folga para ele. Ele agradece a igreja, elogia por essa atitude. E aí ele reconhece, conta uma ilustração aqui, o que eles já fizeram. Ele diz: olha, saibam bem, filipenses, que no início do evangelho, há 10 anos atrás, quando ele pregou a mensagem lá em Filipos, no início da segunda viagem missionária, ele está dizendo aqui: quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo, amados irmãos, pregou em Filipos. Eu não tenho tempo de contar a história de como foi abençoada a plantação daquela igreja, mas vocês se lembram das mensagens que nós já pregamos aqui. Foi literalmente um avivamento. Ele passa por 2 cidades e chega em Tessalônica. E ele conta que naquele início, amados irmãos, mesmo que a igreja de Filipos não fosse rica, a única igreja que teve compromisso missionário com o sustento dele foi ela. Lá no início do evangelho, há 2 anos atrás. E ele diz o seguinte para eles: vocês se associaram comigo no tocante a dar e receber. Vocês foram os únicos no tocante a dar, no sentido de que eles deram oferta para ele, mas também receber, porque quando eles investiram na obra missionária, eles também foram abençoados pelo próprio Deus. E Paulo, com gratidão, não esquece do que eles fizeram. Ele se lembra que até em Tessalônica, pasme comigo, meu irmão, Paulo passou 3 fins de semana em Tessalônica. O ministério de Paulo em Tessalônica foi um reboliço. Num sábado ele pregou na sinagoga, os judeus ficaram impactados. Ele então os judeus chamaram outros judeus de toda a cidade para ouvir Paulo pregar o evangelho. Quando então Paulo foi pregar no sábado seguinte, não só os judeus estavam, mas a cidade inteira. E então os judeus que lideravam a sinagoga ficaram tão revoltados e com tanto ciúme que começaram a contradizer a pregação de Paulo. E Paulo foi obrigado já a separar os discípulos e ficou ali mais um fim de semana. E Deus mandou um avivamento e converteu muita gente grega e gentia daquela cidade. 3 semanas de avivamento. Em 3 semanas, a igreja de Filipos mandou 2 ofertas para ele. Não era uma igreja tão rica como a Unida, mas uma igreja extremamente generosa. Ele diz aqui, versículo 16: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. E para que alguém não critique Paulo, porque Paulo, mesmo andando corretamente, era apedrejado e criticado por todo mundo, ele está dizendo: irmãos, eu não estou atrás da oferta de vocês não, tá bom? Não que eu procure donativo, mas ele diz: como pai espiritual de vocês, eu quero que vocês sejam abençoados.
Paulo entende, amado irmão, aquilo que ele mesmo ensinou à igreja dos Efésios, que o Senhor Jesus disse. Lá em Atos 20, 35, ele fala para os presbíteros da igreja de Éfeso, nas praias de Mileto: mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você doa e investe, você é mais abençoado. Você é abençoado porque você tem o privilégio de entregar e se assemelha a Jesus, que entregou sua própria vida na cruz por amor de você. Mas Paulo também ensina a igreja de Corinto que ela morria e não pagava o salário dele nem quando ele pastoreava lá. Que ele diz que Deus dá semente ao que semeia. E se você investir na obra missionária, ele está dizendo que Deus vai te dar mais recursos para você investir na obra missionária. Então ele diz que ele está alegre, não só pela oferta que ele recebeu, não. Mas é porque eles estão sendo muito abençoados ao ofertar para a vida dele, para o ministério dele. Ele diz aqui, não que eu procure donativo, mas o que me interessa realmente é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu quero ver vocês mais abençoados ainda, e dando mais fruto, e Deus dando mais recursos para vocês investirem mais ainda em missões, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E aí então, irmãos, ele culmina esse momento, mostrando a sua verdadeira gratidão, dizendo, recebi tudo. Epafrodito não segurou nem uma moeda de prata consigo, ele entregou a oferta toda. Recebi tudo. Tenho abundância. Ô, oferta abençoada, glória a Deus. Paulo diz aqui, estou suprido. A ideia dessa palavra é, estou pleno, estou transbordando. Irmãos, deu para pagar não sei quantos aluguéis aquela oferta, hein? Deu para convidar os soldados da guarda pretoriana para fazer um churrasquinho de evangelização em Roma ali. Hein? Deu para fazer, amado irmão, muita coisa com esse dinheiro para a glória de Deus. Ele diz, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte. Aí Paulo explica, gente, a oferta que vocês deram, em primeiro lugar, não é para mim. A oferta que vocês deram é um ato de culto ao Senhor. Ele termina dizendo, o que Epafrodito me passou as mãos e me veio de vossa parte é como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Deus no Antigo Testamento tinha prazer nas ofertas consagradas, amados amigos e irmãos. Em determinada oferta do Antigo Testamento, quando o Senhor toma forma e se revela um homem, quando o sacrifício é colocado, o Senhor entra na nuvem e ele mesmo sobe. Deus tinha prazer naquela oferta, que simbolizava a redenção. Alguns comentaristas, ao explicar esse texto, acreditam que também naquela oferta de incenso era derramado incenso sobre o sacrifício oferecido, então quando queimado, Deus sentia aquele cheiro e alegrava o coração de Deus, porque o pecado do seu povo foi pago e o seu povo foi perdoado. A oferta dos filipenses não salva. Eles foram salvos pela graça mediante a fé na obra de Jesus. Mas o aroma suave demonstra gratidão. E Deus se alegra naqueles corações agradecidos que estão dispostos a consagrar a sua vida e investir na obra de Deus. Paulo diz, a oferta que vocês me deram foi um ato de culto a Deus. Deus se alegrou. Deus foi glorificado. Que bênção maravilhosa. Um outro benefício, irmão, do investimento missionário é a gratidão. A gratidão de quem investe está expressando gratidão a Deus e está tão grato a Deus pela salvação que recebeu, que sabe que a prioridade do Senhor Jesus é continuar salvando. E essa pessoa, então, tira a mão do bolso e investe os seus recursos para que o Evangelho alcance outras pessoas, para que a missão do Senhor Jesus seja cumprida. É a expressão de gratidão de quem foi salvo. Mas também revela a gratidão daquele que recebeu a oferta, daquele que foi sustentado no momento oportuno e viu o cuidado de Deus e também glorificou a Deus por essa bênção maravilhosa. Irmãos, uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu oferto para mais de 15 missionários e nem metade deles me escrevem uma cartinha de gratidão. Quando eles não escrevem, eu paro de mandar oferta, reverendo. Eu falei, irmã, a senhora está escrevendo para ser agradecida? A senhora está ofertando para ser agradecida? Eu falei, eu mesmo, irmão, já tive o privilégio de investir em muita gente para a glória de Deus.
Nesses 23 anos de pastorado, só pastores auxiliares, Deus já me deu a bênção de ter mais de 10. Vários seminaristas, obreiros, missionários, pessoas que às vezes as quais nós investimos, tiramos do nosso bolso, às vezes sem ter para investir na vida delas. Muitas delas muito agradecidas, outras não. Coração duro. Eu vou parar de investir na obra do meu Senhor, porque tem gente que é ruim. Se a pessoa é ruim, não é agradecida, ela vai se ver com o Senhor. Nós não temos que fazer a pessoa pagar, irmão. Você tem que ser generoso e investir na obra missionária. Sabe por quê? Porque Cristo investiu, dando a vida dele, a própria vida dele, na cruz do Calvário, para pagar os teus pecados. Terceira bênção, terceiro benefício do investimento missionário. Qual é, irmãos? Gratidão. Que Deus nos dê um coração agradecido ao Senhor e que essa gratidão seja demonstrada na nossa generosidade, ao consagrar a nossa vida e em abrirmos nossos bolsos para investirmos na obra missionária para a glória de Deus. E se você é missionário e recebeu uma oferta, agradeça a Deus em primeiro lugar e seja grato pela vida daquela pessoa que te abençoou. Mande uma palavra de gratidão e diga: irmão, louvado seja Deus pela sua vida, que Deus continue usando você para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pastor, haverá outro benefício do investimento missionário? Irmão, muito benefício, louvado seja Deus por isso. O próximo benefício, irmão, do investimento missionário é a recompensa. O próximo benefício do investimento missionário é a recompensa. O próximo benefício do investimento missionário é a recompensa. Qual é o ponto que eu preguei aqui, irmãos? É o número 4, o povo está ligado. Nós vamos ler, irmãos, o versículo de número 19. Vamos lá? E o meu Deus, vamos todos juntos? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Pensa aí, irmão, na pessoa mais rica que você já conheceu. Pensa aí na casa mais espetacular que você já visitou. Essa pessoa é pobre e paupérrima, miserável, não tem nada diante do Senhor. Paulo, falando do seu Deus, disse que ele tem riqueza em glória. Deus é o mais rico que existe. Paulo está dizendo aos filipenses: o meu Deus, o Deus com o qual eu me relaciono, o Deus que me amou e deu o filho dele na cruz para me salvar, o Deus que é o meu Pai, ele é a pessoa mais rica que existe. E é a pessoa mais generosa que existe. Se ele, que é o mais rico, é o mais generoso, pois deu aquilo que ele tinha de melhor, o seu único filho, o seu maior tesouro. Qualquer um de nós, irmãos, que não tem nada comparado com esse Deus, também pode abrir mão de parte de suas riquezas para abençoar a igreja e investir na vida de outros. Paulo diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo diz que Deus vai recompensar a oferta deles. O Senhor vai suprir cada uma das necessidades de vocês. Mas pasme comigo, Paulo não separa essa bênção de Cristo Jesus. Ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Toda a bênção que o crente recebe é só por causa de Cristo Jesus. Porque alguém poderia achar que tem méritos por causa da oferta. Porque alguém poderia dizer: não, eu sou melhor porque eu dei uma oferta maior. Não, Deus tem que me aceitar o tamanho da oferta que eu estou dando. Não, meu querido amigo e irmão, se nós temos algo para dar oferta, é porque Deus generoso deu seu Filho na cruz para morrer e pagar os nossos pecados. E todas as bênçãos que nós só as temos porque temos Jesus em nossa vida. Todas as bênçãos são advindas dele. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele pagou por nós o preço mais caro. Nós fomos perdoados por ele. E de suas mãos ninguém nos pode arrebatar. Então, já que ele é tão rico e deu tudo por nós, nós temos o privilégio de participar na obra dele investindo.
E temos a certeza e a promessa bíblica de que Ele vai nos recompensar, ainda que nós não mereçamos. Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. E qual é a garantia? Nós estamos em Cristo Jesus! Se Ele já deu Jesus por você, Ele vai cuidar de você. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Que Deus te recompense quando você for generoso e invista na obra missionária, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Mas eu não posso demorar muito no ponto, então vamos lá para o próximo. Qual é um outro benefício do investimento missionário? O próximo benefício, irmãos, é o louvor. O próximo benefício do investimento missionário é o louvor. O próximo benefício do investimento missionário é o louvor. Nós vamos ler, queridos irmãos e irmãs, o versículo de número 20. Leamos todos. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que maravilha. Que bênção maravilhosa. Paulo, irmão, depois de tudo isso, cultua e glorifica a Deus. Ora, ao nosso Deus e Pai, aquele que é mais rico do que tudo e do que todos. Ele é o nosso Pai. Seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus me deu a oportunidade de pregar no estado de Michigan 3 vezes. Na Berean Baptist Church, uma igreja batista reformada, igreja batista bereana, na cidade de Flint. Eu preguei em 3 conferências naquela igreja. 2011, 2013 e 2016. E na segunda vez que eu fui ali, o pastor daquela igreja, o pastor Robert Dickey, ele me levou para passear nas florestas de Michigan. E de repente ele virou para mim e falou assim: pastor, como é que você se sente? Você veio de tão longe, é pastor lá na capital federal, e está aqui em Michigan, né? Nós chegamos no Lago Huron, e do outro lado era o Canadá. Se eu me aventurasse a nadar em águas geladas, eu teria ido ao Canadá. Hein? Ele falou: como é que você se sente vindo aqui nesse lugar e tal? Eu falei assim, eu pensei assim, eu me sinto como um filho que está conhecendo a fazenda do papai. Meu pai é o maior fazendeiro que tem. Hein? Ele é o dono de todas as coisas. Então eu falei, estou conhecendo uma nova parte da fazenda do papai. Ele riu. O nosso Deus é o dono de tudo. Então, quando Ele nos abençoa, irmãos, nós temos que nos alegrar. E Paulo louva o Senhor. Ele diz ao nosso Deus. Ele não só é nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele nos comprou através do sangue de Jesus. Ele nos adotou. E Ele diz que só a esse Deus e Pai, quando nós formos abençoados e abençoarmos outros, só a Ele deve ser dada toda a glória, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Essa semana, falta pouquinho para eu terminar Apocalipse. E eu fico feliz, irmãos, quando eu leio Apocalipse, porque além de narrar a vitória que temos em Cristo, nós vemos alguns cânticos maravilhosos lá. Essa semana eu vi um cântico que diz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A parte final. E o louvor e a glória, cante comigo, e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vira culto a leitura bíblica. Você começa a cantar. Nós fomos criados para a glória de Deus, irmãos. Eu quero dizer a vocês que nós só vamos ser verdadeiramente felizes quando nós vivermos para a glória de Deus.
quando nós entendermos que nós não nos bastamos a nós mesmos, que a nossa satisfação não está em nós, mas que a nossa alegria está no fato de que Deus nos amou e mandou seu Filho morrer por nós, e Ele então nos regenerou pelo seu Espírito Santo, nos selou, nos adotou, nós somos dele, nós somos amados, nós pertencemos ao Senhor, nós fomos comprados com seu sangue, ninguém nos tira de suas mãos, Ele cuida de nós e ainda nos dá o privilégio de nos envolvermos com a sua obra, consagrando a nossa vida, investindo os nossos recursos e ainda recebe tudo que fazemos de maneira imperfeita como louvor e glória e derrama sobre nós as suas bênçãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso coração glorifique esse Deus maravilhoso que cuida de nós. O missionário louva o Senhor, a igreja louva o Senhor quando nós investimos a nossa vida e os nossos recursos na obra do Senhor, que para a glória de Deus, Deus nos faça generosos na obra missionária, em nome de Jesus, amém! Mas não acabou, pessoal, tem que acabar a exposição. Pastor, qual é então o 7º benefício do investimento missionário? Vocês erraram na hora que eu perguntei, se falaram que era o 4º, era o 5º ponto. Fraternidade, e eu fui na onda. Fraternidade. Fraternidade. Paulo está fazendo missões. O povo para que ele pregou agora é da família. São irmãos. E agora eles estão lá longe. Mas eles têm relacionamento conosco. Vamos ler, irmãos. Versículo 21 e 22. Saudai, todos vão lá? Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Que bênção maravilhosa, irmãos. Filipos é ligado a Roma, por causa da igreja de Cristo Jesus. Os irmãos que nasceram em Filipos, não só são ligados aos irmãos de Roma, porque são cidadãos romanos como eles, mas o que os une é o sangue de Cristo. E Paulo, onde está, faz questão, irmão, de mostrar esse relacionamento e essa unidade que há entre os membros da igreja de Cristo Jesus, independentemente do lugar em que estejam. Ele está escrevendo a carta, irmão, e esse momento de escrever a carta foi um evento. Porque Paulo sempre tem muita gente na casa dele. E ele então provavelmente avisou para Tico que estava ali, eu estou escrevendo uma carta para o pessoal de Tessalônica. Filemão andou visitando ele lá. Onésimo esteve em Roma. O próprio Epafrodito. Timóteo também passou por ali. Todo mundo estava sabendo, irmão. A escrita dessa carta era um evento. Paulo está mandando uma palavra pastoral e ele falou, pessoal, ore por mim. Eu vou ter que escrever a palavra de Deus para a igreja de Filipos. E ele então vai contando para os irmãos que ali estão, que convivem com ele. Olha, hoje eu escrevi sobre isso, minha pregação foi essa, e de repente então, quando ele está no final da carta, todo mundo que está ali na casa dele, manda um abraço para os irmãos, pastor, fala para eles que nós estamos orando por eles. Ele diz, saudai a cada um, e ele ensina que os santos saudaram eles, todos os santos vos saúdam. E porque eles então recebem saudação de todos aqueles crentes lá da igreja de Roma, que mandam um abraço apertado para os irmãos que são amados, ainda que não os conheçamos, porque custaram o sangue de Cristo como nós. Porque Paulo está dando aquele exemplo, ele diz assim, olha, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Seja amoroso com seus irmãos. Eles são a sua família. Eles custaram o sangue de Cristo. No dia em que o mundo se levanta para perseguir a igreja, nós temos o Senhor e nós temos os nossos irmãos. Então é falta de inteligência ficar brigando com os nossos irmãos. Ficar arrumando picuinha e encrenca com os nossos irmãos. Porque além de ter que passar a eternidade com eles, nós vamos ter que fazer isso. Quando o caldo entorna para o nosso lado, nós temos a família de Deus para cuidar de nós. Então Paulo diz, olha, tratem uns aos outros com carinho. Mandem a minha saudação para quem não tiver aí. Olha, pastor Paulo mandou um abraço para todo mundo, irmãos. E ele diz aqui, os irmãos que se acham comigo, aqueles que estavam ali, vos saúdam. Ele diz, todos os santos vos saúdam, os membros da igreja de Roma. Mas aí ele conta para eles um negócio. Ei, pessoal, tem crente na casa de César. O império nos persegue. Mas eu estou aqui evangelizando esses guardas pretorianos
E eles são a elite que cuida do imperador e eles se converteram. E quando ele fala da casa de César, ele não está falando só dos parentes, não. Ele está falando das cozinheiras, ele está falando dos padeiros, ele está falando das arrumadeiras dos quartos, ele está falando, queridos irmãos, dos soldados da guarda pretoriana, ele está falando de autoridades que estão sendo influenciadas. Na base do império, o evangelho está entrando e vai destruir, querido amigo e irmão, toda a tirania errada. E vai transformar o coração dos pecadores para a honra e para a glória do nome de Jesus. Os da casa de César mandam um beijão para vocês. Amém, irmãos? Que bênção maravilhosa. Louvado seja Deus. O povo de Deus é um povo que tem que se amar. Jesus diz, irmãos, João 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis. Que vos ameis uns aos outros. Nisto vocês conhecerão aqueles que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você tem tratado os seus irmãos com amor? Ou você é como um menino birrento? Não faz o que eu quero, estou com raiva, não olha para minha cara, fica 10 anos sem falar comigo. Converta-se! Esse irmão, essa irmã custaram o sangue de Cristo. Não trate mal essa pessoa. O Senhor a ama profundamente. Trate-a com carinho. Ore pela vida dela. Saúde efusivamente. Demonstre o amor de Deus na prática. Abençoe a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, amém. Nós temos irmãos que saudam os nossos irmãos direito. Já viu? Às vezes você vai cumprimentar alguns irmãos, eles pegam na sua mão assim, com a ponta do dedo assim, ó. Tá brincando com a minha cara, né? Pega na ponta do dedo e ainda fica olhando para o outro lado. A hora que você está cumprimentando. Dá vontade de pegar. Ei, fulano, acorda, rapaz! Pega na mão do seu irmão direito. Abraça direito. E quando pegar na mão, pega assim e abençoa a vida daquela pessoa. Eu me lembro uma vez de ouvir o reverendo Jeremias contar uma história, reverendo lá da 8ª igreja, reverendo Jeremias Pereira, que ele resolveu orar pelas pessoas do bairro lá da igreja que ele é pastor. E ele, então, chegou na frente de um negócio lá perto da igreja que ele é pastor, e ele chegou para o dono do negócio e falou, posso orar pelo senhor? Ele falou assim, não vai orar por mim não, eu não gosto de crente não. Aí ele pegou na mão do homem e falou assim, como é que você chama? Ele, fulano de tal. Ele falou, fulano de tal, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua mulher, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe seu negócio, que Deus abençoe seus clientes. Começou a abençoar o cara. O cara virou e falou assim, o senhor é o pastor Jeremias Pereira, né? Ele falou assim, sim, sou eu, como é que você sabe? Ele, não, minha mulher frequenta a igreja do senhor lá, e eu morro de raiva dela porque ela só fala do senhor o tempo todo. Eu fico morrendo de ciúme, pastor. Ele falou assim, ô Zezão, eu sei quem é a sua mulher. Ela vem lá no banco e fica chorando sozinha lá na frente do banco, porque você não está com ela. Deixa de bobeira, rapaz, acompanha sua mulher. Deus quer abençoar sua casa. Espero você na igreja domingo que vem. O cara foi e se converteu, irmãos. Glória a Deus. Que tremenda oportunidade nós temos, irmãos, de abençoar as pessoas. Você não é superior, você não está num nível acima. Você não olha para as pessoas de cima a baixo, assim, ó, como quem passa um raio laser. Tem irmãos que fazem assim. Eu rio dentro de mim, irmãos, eu me divirto às vezes. Eu falo para o Senhor, tem misericórdia. Que Deus nos ajude, irmão, a abençoar a vida dos outros. Amém? E demonstrar o amor de Deus na prática, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pastor! Cadê Giovana? Pastor! Qual é o último benefício do investimento missionário? Eu brinco que ela faz isso comigo, né? Qual é o último benefício do investimento missionário? A bênção. O último benefício do investimento missionário é a bênção. Vamos ler, irmãos, versículo de número 23. Eu vou ler uma vez, todos juntos leremos a segunda vez. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos lá todos? A graça do Senhor
Essa saudação é a bênção, um resumo da bênção que nós impetramos sobre vocês todos os domingos. E ela é tão espetacular porque Paulo abre essa carta lá em Filipenses 1:2 dizendo: graça e paz a vós outros. Ele começa abençoando com a graça. E aí ele termina abençoando com a graça do Senhor Jesus Cristo. Irmão, graça é favor imerecido. Graça é o atributo de Deus por meio do qual Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Graça é o veículo de sua glória. Graça é a fonte de todas as bênçãos. É por causa de sua graça que Ele perdoa todos os nossos pecados. É por causa de sua graça que Ele nos dá a vida eterna. É por causa de sua graça que Ele aplica a nós a obra de Jesus. É por causa de sua graça que Ele nos enche do seu Espírito. É por causa do seu favor que nós não merecemos, mas que explode em amor maravilhoso, que Deus cuida de nós, nos carrega no colo e nos abençoa todos os dias da nossa vida. A graça do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, seja com o vosso espírito. Paulo está falando desde o mais íntimo de vosso interior. Que a graça do Senhor vos abençoe lá. Eu amo a bênção apostólica, irmãos, porque ela traz sobre nós graça, amor, presença e comunhão com o Espírito Santo. Além da bênção apostólica, uma bênção que cantamos, nós vamos cantar hoje, no lugar do amém tríplice, nós vamos cantar essa bênção. Nós chamamos de bênção antiga. Vamos ensaiar? Vai ser a ilustração do último ponto, vamos lá? Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que privilégio é investir a nossa vida na obra do Senhor. Nós somos as pessoas mais abençoadas da terra. Minha sincera oração ao final deste sermão. Eu não vou repetir os outros 8 pontos. Você vai me falar daqui a um mês. Eu gostaria de dizer a você que meu sincero desejo é que o Senhor desaloje do seu coração a idolatria de você mesmo. Que você pare de viver para você e viva para Jesus a ponto de investir a sua própria vida na obra do Senhor. Meu segundo desejo é que Deus tire o Deus dinheiro do trono do seu coração e que Jesus seja verdadeiramente o teu Deus, para que você entenda que o dinheiro está ao seu serviço, como dizia o pastor João Calvino, para dar comodidade para a sua família, para investir no reino de Deus e para cuidar dos necessitados, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus nos dê a bênção de sermos generosos, que investamos nossa vida, nossos recursos, tudo que temos e somos, porque Ele nos amou e deu seu próprio Filho na cruz para nos salvar. Que Deus encha a tua vida dos benefícios do investimento missionário. Em nome de Jesus. Amém.